Graça e paz, bom dia, glória a Deus. Mais uma live falando das visões e sonhos que Deus me mostrou e pediu para estar falando aqui uma sequência de vídeos. Esse aqui já estamos na página 22, vai até, parece que a 31. E nós vamos falar do dia 30/10 para frente. Amém? O meu computador tá meio travando. Quando eu tô olhando pro lado aqui, é por causa que eu tô ajeitando aqui como é que eu posso falar? O Google Drive, né? Que está os documentos dos sonhos e visões que eu tive esse ano de 2022. E eu coloquei aqui tudinho. Era para mim somente, mas só que Deus me pediu para poder falar tudo o que Ele me mostrou durante esse período de 2022, o que irá acontecer em 2023, esses 3 anos e meio que resta essa terra, até o retorno do nosso Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos fechar os olhos e agradecer? Pai, obrigada, Senhor, por o Senhor me usar aqui, nesse momento, para que tudo que o Senhor me revelou seja manifesto. E esse manifesto é o manifesto do teu poder e da tua poder de milagres, prodígios, restauração, transformação e também, principalmente, a ira do Senhor contra os altares de Baal. Eu creio, meu Pai, que tudo se cumprirá. Se eu estou em Ti e o Senhor está em mim. O Senhor sabe da minha sinceridade, o Senhor sabe da minha busca, o Senhor sabe da minha entrega. Então, Pai querido, faça a obra, não seja eu aqui nada, mas sim o Senhor sobre a minha vida. Toda honra, toda glória, toda majestade seja dada para Ti, meu Rei, Salvador e Redentor, que vive para sempre. Te glorifico, te exalto, hoje e para sempre. Amém. Eu tô meio gripadinha. Desde o dia que o Senhor mandou eu pregar lá na rua, eu fiquei com a garganta inflamada, aí fui beber água gelada de noite. E aí depois disso eu fiquei desse jeito aqui. E também tem rinite. Se tiver poeira, alguma coisa assim, eu ataca o nariz também. Vamos lá. Dia 30/10 de 2022, de manhã, eu sonhei que estava em um lugar, a casa, e tinha 2 jovens que queriam me roubar. Mas só que eu peguei outra faca e fui para cima dele. Só que eu dizia, larga a faca. Eu bati a minha faca em cima da mão dele, desse jovem. E o que apontou a faca para mim disse, me ajuda, por favor. E de repente abracei ele e acordei. Ponto. Esse sonho aqui está referente à fome, à miséria, sede que vai acontecer a partir de 2023. Que o Senhor disse que o período que vai vir a tribulação não é a grande tribulação, é uma pré-tribulação, porque o Senhor deixou a grande tribulação, as 7 trombetas, as estrelas caindo do céu, para aqueles que não ouvir a evangelização esses 3 anos e meio. Só o que nós vamos passar na terra já vai ser dolorido, sofrido, pessoas comendo um ou outro porque não tem comida. Assim na época de Elias, que ele falou que 3 anos, acho que 3 anos e meio,
não iria chover. E é isso que vai acontecer. Não vai ter chuva, as frutas não vão, a terra não vai produzir, a água se tornará em sangue, os peixes irão morrer, muitas doenças e enfermidades vai acontecer. Também isso tudo, e isso é os princípios da dores, e isso que vai acontecer nesse período de 3 anos e meio. E esses jovens que foram me roubar, eles pediram ajuda, você percebeu? Me ajuda, por favor. Aí o rapaz chorava porque ele não queria estar roubando, porque ele não tinha, igual fala, minha profissão. Alguns bandidos, ele fala, eu vou revelar minha profissão? Não. Então esses jovens vão roubar por comida, pela a necessidade do corpo, comida. Então eles vão roubar e vão fazer isso por socorro, pedindo socorro para não morrer de fome. Amém? Então, por isso que esse jovem, eu pegava minha faca e batia em cima da mão dele. Aí depois ele pedia ajuda, pedia socorro, né? Praticamente, para que ele venha ajudar a dar comida para eles. E aí eu tive esse sonho dia 30. E à tarde eu também sonhei antes do resultado da presidência do Brasil. Isso foi dia 30/10/2022. Eu via pessoas brigando, homens ladrões, que diziam, eu vou te matar por isso. Tá vendo? Deixa eu descer aqui. E atirava no cara, atirava no homem, que ele falou que ia atirar nele por causa disso. E depois ouvir a voz do Bolsonaro com uma voz muito triste falando para a multidão. Eu via ele chorando. Teve um momento aqui que eu ia ver ele chorando. E depois vi um homem jogando uma bola de fogo que explodia. E acordei. Dias antes, Deus tinha me falado: o Brasil é comunista. Imaginei imediatamente, na hora, que o Lula iria ser presidente, logo quando o Senhor falou que o Brasil era comunista. E foi isso que aconteceu, porque, como foi dito no outro sonho, logo acima, que eu tive um sonho que Lula ria. Eu acho que foi em cima ou está embaixo ainda, não sei. Que o Lula ficava rindo, assim, dizendo que foi assim que você ganhou a eleição? Foi desse jeito, Lula, que você ganhou a eleição? E aí ele ria. Ele ria que só. E lembra que eu também falei que o Senhor Jesus veio em um sonho? E eu falava, ai, eu amo esse pastor. E aí o Senhor Jesus falou assim, Vanessa, eu não perco tempo com o Lula, porque eu sei qual é a sua religião. Então eu não perco tempo com ele. Por quê? Porque tem coisas mais importantes para se preocupar do que com o Lula. E aí imaginei que o Lula iria ganhar, que é comunista, é ladrão, né? Igual aqui, que vai dizer logo aqui abaixo. Outro dia tive um sonho que Bolsonaro estava machucado, ele estava ferido, o rosto dele, ele estava machucado e chorando. E foi isso que aconteceu. O Senhor falou esses dias que ele vai ser preso. Bolsonaro vai ser preso. O que vai acontecer a partir do ano que vem?
muita coisa. Se agora, esse final de ano de 2022, já está acontecendo tudo isso, agora você imagina a partir de 2023. Censura esses finais de ano, né? Olha o TSE, como é que está, né? Censura dos canais de comunicação. Muita coisa acontecendo. Eu não vou falar nada deles, porque igual Jesus diz, eu não perco meu tempo. Então, se ele não perde o tempo dele, muito menos o meu, que é valioso. Então, vai acontecer muitas coisas a partir do ano que vem, de 2023, contando 3 anos e meio. Dia 21/11/2022, 2 horas, 2 horas da madrugada, né? Ouvi a voz de Deus, e fiquei com medo, pois sua voz é linda e terrível, é verdade. E ele disse, o novo presidente. E acordei e me ajoelhei. Aí eu escutei um novo presidente. Isso é o dia 21/11. Outro sonho. De joelho tive uma visão e vi uma mão clicando no botão de urna eletrônica. Santidade, amor, misericórdia e confirma. Repetindo, santidade, amor, misericórdia, confirma. Mostrando que a santidade que o povo está perdendo, o amor que o povo já perdeu o amor, a santidade já está perdendo, o amor já se esfriou completamente. Acho que foi ontem ou antes de ontem, o Senhor, ele tinha dito, cadê o amor? Cadê o amor? Não tem amor. Cadê o amor? Ele disse que está procurando aqueles que diz que ama ele. Então quer dizer o quê que ele está dizendo? O amor se esfriou. E o Senhor diz que quando o amor se esfriasse, ele iria vir. Misericórdia e confirma. E ele vai, depois desses anúncios, quando começar esses anúncios, as pessoas vão se arrepender e o Senhor vai perdoar. Porque o desejo de Deus é salvação, não é condenação, é te salvar. Ele sabe a capacidade dele de te transformar. Não é pelo seu mérito, é pela vontade de Deus. É Ele que te transforma. É Ele que muda a sua vida. Amém? Outro sonho. Eu estava passando e recebi um convite que convidava para ir a um restaurante. Isso é muito interessante, esse sonho que eu tive. Presta atenção. Eu era convidada para ir para um restaurante. Eu já vou te explicar no final o que é o restaurante. E o homem disse com malícia no seu falar, vai você e convida um homem também. Eita, meu Deus, vai você e convida um homem também. Eu fiquei com medo do jeito que ele falou. Acelerei os passos e isso era um homem dando convite na rua, tá? Esse convite era na rua. Aproveita e convida um homem também. Acelerei os passos e de repente encontrei uma bola
que fazia eu chegar rápido. Aonde? No restaurante. E cheguei no restaurante cansada. Então, cheguei no restaurante que estavam trabalhando e tinha muitos clientes. E Deus falou para mim: tem um que está adulterando. Vai vendo. Vai vendo não, vai ouvindo. E fui nos cozinheiros e disse: quem aqui está adulterando? Eu perguntei lá na cozinha: quem aqui está adulterando? E todos os cozinheiros ficaram nervosos para que eu falasse baixo. Então eu passei por todo o restaurante e vi 2 jovens fazendo sexo dentro do restaurante. Oh, meu Deus, isso é forte. Quando eles me viram, se disfarçaram. Depois foram trabalhar e estavam atendendo e conversando. E ela disse: eu sou gostosa. Eu sou muito linda. Olha para tudo isso aqui. Isso é ela que disse. O casal que estava fazendo sexo. Não era nem casal, era amantes. E ele ficou rindo e concordou com ela. E eles achavam que as pessoas não percebiam isso, mas eles se beijavam no cantinho, achando que ninguém viu. E todos os clientes ficavam impressionados com o que viram. E o Senhor disse: recebe picado o que você viu. Restaurante, igreja. Por quê? Porque lembra que foi vários sonhos em um dia só. Aí no final ele disse assim, o Senhor disse: recebe picado, quer dizer, pequenas partes de cada coisa que vai acontecer. Recebe picado tudo que você viu. E eu recebia e começava a escrever tudo aquilo, escrever, aqui no Google Drive, aquilo que o Senhor me mostrou e sobre esse restaurante. Bom, esse restaurante é a igreja. É as igrejas que estão tolerando Jezabel. O que é Jezabel, igreja? Jezabel são pessoas que estão no pecado, na imoralidade sexual, envergonhando a casa de Deus, estão fazendo chacota da casa de Deus, não estão respeitando a casa de Deus, estão fazendo o quê? Sexo dentro da igreja. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, isso não é culpa do ministério, tá? É a falta de a falta de respeito a Deus, a casa de Deus, isso não é culpa do pastor do ministério que foi dado nas mãos dele, aquele ministério. Mas se as pessoas são promíscuas, são imorais, não é culpa do pastor que é daquele ministério. Eu me lembro quando era mais nova, falavam que os jovens ficavam atrás da igreja se beijando, se pegando. Isso mancha o ministério, tá? Todo mundo fica falando da igreja universal, da igreja mundial, mas eles, quando descobrem isso, o pastor é mandado embora. Esses outros ministérios aí que tem muitos jovens, o que acontece? Nada, às vezes alguns colocam no banco e continua envergonhando a casa de Deus, a Assembleia de Deus, Deus e amor são tudo de Deus. Esse ministério que acontecia isso, que o jovem ficava se pegando enquanto o pastor estava pregando no altar,
Era a Assembleia de Deus. É culpa da Assembleia de Deus a sua imoralidade, a sua safadeza? Não, 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 tá? Nunca será. A sua imoralidade se vai ficar em cima de você, né? Sobre o pastor que estava pregando em verdade no altar, não. Então aquilo deixava, tipo assim, eu triste, né? Porque não, eu sabia que, mesmo jovem, nova, eu sabia que a culpa não era do pastor. Então, tem ministérios que tá tolerando isso dentro da igreja e acha que Jezabel é só mulher profetiza, aquela que profetiza. É, mas homem também. Essa mulher é uma mulher prostituta, rameira, safada, que não respeita a Deus, não respeita a casa de Deus, não respeita nada que é de Deus. É homens e mulheres adúlteros e adúlteras que não têm temor de Deus, a casa do Senhor. O Senhor diz que o princípio da sabedoria é temor. E o diabo estremece, você não tem nem estremece o nome de Deus, nem respeita mais por estar fazendo dentro da igreja sexo. E é tanto, lembra que quando eu recebi um convite na rua, era para quê? É ver se você convida um homem também. Porque até eles estão fazendo isso, imoralidade dentro da casa de Deus. Imoralidade dentro da casa do Senhor. Olha isso, gente. Isso é muito grave. Isso não é apenas um sonhozinho, não. Isso mostra como a igreja está vagabunda, está prostituta, e entregastes os seus corpos para prostituição, para safadeza e não respeita a casa do Pai. Mas a partir do ano que vem, essa igreja prostituta vai ser destruída. Porque Deus que vai destruir, assim como Corazim, Cafarnaum, está na ruína, Betsaida, está na ruína. Se você procurar, eles não existem, está lá tudo pedra sobre pedra, não existe mais. Por quê? Por causa da imoralidade, por causa da idolatria dentro da casa de Deus. E o Senhor está dizendo agora, chega. Eu não aguento mais ver esse tipo de coisa. Não é somente sobre a igreja, não. É sobre a matança de crianças oferendo para Satanás, satanistas judiando das crianças, pegando o sangue das crianças para que sejam jovens enganados por Satanás e crianças morrendo, mulheres sendo mortas. Você acha que Deus não já está cheio? O amor por Deus já esfriou. O Senhor disse antes de ontem: ei, cadê o amor? Ele está procurando o amor, aquele amor que tu diz que ama ele. Ele diz: não tem. E esse é o momento do Senhor Jesus se manifestar. Outro sonho. Eu vi Lula rindo. É aqui, ó. E uma pessoa disse: Lula, você ganhou com falcatrua? Você ganhou por causa daquilo que você fez? E ele continuou rindo. Falcatrua, foi feito isso, por isso que ele ganhou. Na verdade, quem ganhou essa eleição se chama Bolsonaro. Amém? Bolsonaro que ganhou essa eleição. Opa, pulei muito. E agora? Às vezes o computador fica doido. E é mesmo. Tá mesmo. Pronto. Outro sonho. Isso é tudo no mesmo dia. Sonhei que estava em uma estrada e estava com a minha bolsa cheia de roupa, pasta de dente, e estava passando na rua com
comércios e já tinha passado a igreja, tinha passado da frente da igreja. E de repente uma criança se manifestou. Era uma roda de crianças orando e expulsava o pastor, o demônio. Olha só, quando o Senhor me usou na rua, era para ser 5 dias de pregando na rua que Deus me pediu para ir lá do lado da loja americana pregar. Ontem eu estava indo para a igreja e até uma pessoa me reconheceu. É ela, aquela lá, é ela. Olha lá, é ela. Tipo, ele lembrou do meu rosto que preguei nesses 5 dias. O Senhor falou que era para me pregar até sexta-feira. Eu até tô morena, ó, tô mais escura aqui e tem uma linha bem aqui e ó a minha cor. Por quê? Porque eu peguei sol forte, ó, ficou preto aqui, ó, por causa do sol, fiquei toda preta, tava queimando, eu tive que passar pomada de assadura para parar de arder, porque eu preguei no sol, não tinha microfone, o Senhor usou a minha boca para dizer e a minha garganta inflamou. E demonstrando isso aqui, ó. E ele falou que crianças maiores de 12 anos, imorais, indecentes, desobedientes a pai e mãe, morrerá e irá para o inferno. No dia que foi pregado na rua, o Senhor falou isso. Lembra do sonho que foi falado aqui outro dia, que eu via crianças imorais da faixa dos 12 anos para cima na rua, elas brincavam e ali falava no meu espírito que elas eram imorais e de repente elas caíam no chão. E depois eu ouvi a voz do diabo dizendo assim: meu filho, chegou a hora de você se manifestar. Olha só, quer dizer que as crianças imorais, elas vão morrer e vão direto para o inferno. Crianças abaixo de 12 anos, ela terá perdão do Senhor. Mas é bom que você leve elas para a igreja e ensine elas a orar, ensine elas pedir perdão para Deus se elas estão fazendo coisas erradas. Porque se essas crianças imorais morrer do jeito que elas estão, o diabo que vai levar elas. Amém? Então, quer dizer, aonde eu for, essas crianças se manifestarão de demônios. Por quê? Porque elas estão presas na imoralidade sexual também. Por quê? Tá vendo esse celular aqui? Esse celularzinho aqui que os pais não estão controlando as crianças rolam o dedo assim, ó, e elas veem as partes íntimas de homem, de mulher. Por quê? Porque tá desse jeito, não tem controle mais, imoralidade sexual. Eu que não procuro essas coisas, estou rolando, vendo receita, de repente vem coisas imoral, mulher abrindo as pernas, mulher com a roupa colada no traseiro, mulher partido o meio e dividindo as suas partes íntimas. Eu não procuro essas coisas. Se eu, que não procuro essas coisas, só gosto de empreendedorismo, de receitas, ver vídeo de receita Reels, vídeos pequenininhos, só isso que eu gosto de ver. Agora, coisas imorais eu não procuro para poluir os meus olhos, porque eu sei que os meus olhos é a janela da minha alma. Então, eu não procuro poluir os meus olhos, porque polui os olhos, polui o coração. Então, se eu quero estar alinhada a Deus, eu não procuro essas coisas. Aí eu já fico com raiva logo e já paro de assistir receita. É homem com homem se beijando. Eu nem procuro esse tipo de coisa, nem pesquiso. Então, tá banalizado as mídias sociais e as crianças estão perdendo a inocência porque os pais não vigiam o celular, porque os pais não controlam, não tá controlando seus filhos, tá só também nas redes sociais e tá deixando o celular na mão da criança.
E aí as crianças estão ficando imorais, indecentes, fazendo sexo logo cedo, conhecendo a parte íntima do outro. Por quê? Por causa que os pais não estão importando com a criança. Para ela parar de chorar, dá um celular para ela. Então, é por isso que as crianças vão morrer. Mas menos de 12 anos, o Senhor disse na rua, quando o Senhor usou a minha boca, que falou que elas vão ser poupadas menos de 12 anos. Acima de 12 anos morrerá para a morte eterna. Então, leva os seus filhos. Quando eu estiver no ministério, eu vou estar no ministério hoje, eu vou anunciar aqui no Instagram, eu vou estar no ministério tal. Leva os seus filhos. Leva os seus filhos para que Deus venha protegê-los, para que Deus venha livrá-los da morte eterna. E aí essas crianças se manifestavam e o pastor e eu com uma mala na mão. E eu olhava assim para o ministério e o pastor orando para expulsar o demônio daquela criança. Gente, isso é sério e vai ser horrível. Vai ser muita manifestação de demônios em crianças. Muitos. Milhares de crianças vão se manifestar. Dia 1º de 11 de 2022. Deixa eu descer aqui porque a internet tá meio ruim. Cheguei da igreja depois das 21, oramos em casa e depois fui dormir. Eu estava ao pé de 3 bananas. Pé de bananas, tá? A parte do cacho estava arrancado. E eu derrubava com os pés. No meu entendimento, aquilo representava os chifres, e o terceiro que derrubei era o menor. No meu entendimento, tá? Eu coloquei o meu entender. E depois disso, ouvir o cantor Fernandinho cantar um louvor diferente. Um louvor que ele não lançou nos dias de hoje. Ele não tem esse louvor que eu procurei, tá? Não tem. Falava que Jesus era a grande estrela da manhã. O nome do louvor. Eu entendi como se fosse o nome do louvor, a grande estrela da manhã. Amém? Ele vai lançar esse louvor, porque ele vai ver o que vai acontecer. Eu até estava dormindo uma vez e aí eu ouvi a voz do Fernandinho dizendo assim: chegou a hora de esvaziar a igreja. Por quê? Porque todos vão ver o anticristo. E aí ele vai falar: chegou a hora de esvaziar a igreja. Ele vai falar isso, vocês vão ver. Uma outra coisa, já falando do Fernandinho. Não tem a Isis, é a Isis Reis, né? É uma grande mulher do Senhor, uma mulher temente ao Senhor. O Senhor me mostrou que ela vai ser muito usada por Ele. E ela vai dizer no altar, depois que o anticristo se manifestar e começar a falar, induzindo as pessoas à imoralidade sexual, a trair, a fazer o que quiser. O único que fala que você tem que fazer o que você pode fazer, o que você quiser, se chama Satanás. Então, o espírito maligno do anticristo está no Papa João Paulo II, e Bento XVI é a besta que induz as pessoas a fazer uma estátua do anticristo. E é ele também que vai ser jogado vivo no lago do inferno. Malditos. Uma coisa, já que está falando deles, é o espírito só, tá? Do Bento XVI
Teve uma vez que eu estava dormindo esses dias e ele veio aqui, o espírito dele. E eu falei assim, ó, você que acha que vai pro inferno e vai ter várias mulheres lá para você se prostituir, olha, Bento XVI, você vai ser queimado e lançado vivo no fogo do inferno, porque Deus vai colocar você para a eternidade da eternidade e vai ficar no inferno sendo judiado por Satanás. Você acha que vai ter lazer no inferno? Não vai não, é apartai-vos de mim, malditos do inferno, principados e potestades, legião, e apartai-vos de mim. Eu nem falei piso na sua cabeça. Piso na cabeça do diabo. Você tem autoridade de filho para pisar na cabeça do diabo. Amém? Não aceitar esse Satanás maldito. E vi o planeta Terra. E vi vários anjos voando. E os anjos da frente que estavam com as trombetas nas mãos e acordei. Bom, o que representa isso aqui? Depois dos anúncios que eu e a outra Oliveira vai pregar esses 3 anos e meio, presta atenção. Depois que nós pregarmos 3 anos e meio, as crianças vão ser libertas, as crianças vão se manifestar, as crianças que vão estar no ministério que eu vou estar, elas vão ser libertas. E a outra Oliveira também que já está pregando, que é um homem, essas crianças vão ser libertas e depois desse anúncio, os 3 anos e meio, nós vamos ser mortos, eu e ele, vão nos matar e depois de 3 dias e meio, o Senhor Jesus vai nos ressuscitar e vai acontecer esses milhares de anjos no céu. Esses milhares de anjos no céu que eu vi, todos eles da frente, tá? Tinham os da trombeta da frente e um monte de anjos atrás deles. Então, os 7 que iam tocar as trombetas, essas trombetas pareciam trombeta de ouro, e eles estavam na frente, correndo, voando sobre o planeta Terra e iria ali iniciar as 7 trombetas. Depois, aqueles anjos que estavam atrás sem trombeta era o que ia pegar os que estavam protegidos esses 3 anos e meio longe da cidade, iriam pegar eles em vida e levar, ressuscitar primeiro os mortos e depois pegar eles em vida e levar, arrebatar eles. Sabe como vai ser? Eu já tive um sonho sobre o arrebatamento. Tinha pessoas homens com roupa de trabalho, com ferramentas. Por quê? Porque o Senhor mostrou para mim nos sonhos que Ele que deu isso. Eu sou temente ao Senhor. Eu falo todas as lives. Eu sou muito temente ao Senhor. Eu sou temerosa e estremeço o nome do meu pai, porque eu conheço meu pai, sei como meu pai é. E eu amo meu pai, gente. Eu amo meu Deus. Eu amo a presença de Deus. E é Ele que me escolheu para falar isso. Eu, como uma mulher temente ao Senhor, falar todas essas coisas, falar a data, falar a hora. Sim, depois que começar o anúncio, a partir do ano que vem, de 2023, vocês vão ver que isso tudo é verdade e vai acontecer todas essas coisas. Dia 9 de setembro, às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, aqueles homens que eu vi com ferramentas, estavam com roupa de trabalho, foi arrebatado, gente. Gente, era um bocado de foco de luz, assim, ó. Era uma bolinha de luz que subia, um monte de bolinha de luz, ó. Pá, 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 subindo pro céu. Pá, 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 um monte de bolinha de luz. E representava quem? As pessoas sendo arrebatadas em vida para o céu. Os anjos pegando e levando, ó. Um monte, gente. É lindo, mas desesperador para quem vai ficar.
Porque para quem vai ficar, vai começar a iniciação das trombetas. As 7 trombetas vai começar a soar depois que o Senhor tirar a igreja dele. Isso mesmo, o Senhor deixou esse final para aqueles que não ouviu a evangelização dos 3 anos e meio. Depois que o Senhor ressuscitar os mortos e levar a sua igreja, não vai ter mais chance, não vai ter mais arrependimento, não vai ter Espírito Santo, não vai ter palavra de Deus, não vai ter Bíblia. Vai ter a Bíblia, mas o Espírito Santo sumiu e o Senhor não vai ouvir mais a oração de ninguém que ficar nessa terra. Por quê? Porque o Senhor Deus só ouve a nossa oração por causa do sangue de Jesus que derramou o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo sair, pode gritar, pode xingar, pode falar o que quiser, que não vai ouvir mais. Os falsos pastores, os falsos profetas vão ficar e vão ver com os próprios olhos que eles rejeitaram a mensagem de arrependimento dos 3 anos e meio. Eles vão olhar e vão ver, perdi a oportunidade. Então, demonstrando que vai levar muitas... Gente, o arrebatamento é muito lindo. É um foco de luz, vários focos de luz subindo para o céu. E o Fernandinho vai gravar esse louvor. Você vai ver esse período dos 3 anos e meio da evangelização, tá? Que eu tô olhando aqui no monitor, que é os textos que o Senhor pediu para mim escrever dos sonhos e visões que Deus me deu. Então, o Fernandinho, o cantor, ele vai gravar esse novo louvor que vai chamar a Grande Estrela da Manhã, que vai dar referência ao Senhor Jesus, da sua grandiosa e gloriosa vinda. Então, vai ser muito lindo. Então, por isso que o Senhor quer que nós se arrependemos. O Senhor Jesus já disse, o amor já esfriou. Cadê o amor? Ele falou bem assim, cadê o amor? O amor já esfriou por ele. E é por isso que a partir de 2023 o Senhor se manifestará. Vai acontecer milhares de milagres como nunca foi visto antes. Como o Senhor Jesus fez milagres, vai ser muito mais, porque a população está muito mais. Então vai ser muitos milagres na terra. Amém? E vi o planeta terra e vi milhares de anjos voando e os anjos da frente que estavam com as trombetas nas mãos e acordei. Meu Deus, eu coloquei OBS, né? É lindo demais, os anjos no céu com as trombetas. Maravilhoso. Tudo isso maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Para ver, senão eu encerro agora essa live. Tem mais sonhos, só que eu não deixo para tudo num dia só, porque senão fica muito grande, né? Ah, tá. Esse aqui é lindo, vou encerrar com esse sonho aqui. Vamos lá. Ele é pequenininho. Deixa eu só levantar aqui o texto para não ficar lá embaixo os meus olhos. Dormi, dia 5/11 de 2022, dormi de tarde e Deus estava falando comigo sobre a minha vida financeira. E depois ele viu que não acordei. Ele disse, isso foi à tarde, tá? Ela está sonolenta. Então ele pegou eu pela mão. Ele pegou eu pela mão e senti a minha alma se desgrudar do corpo suavemente. Eu estava tipo em transe.
sonho e visão junto. Eu abria meio os olhos e fechava. Tava desse jeito. Quando cheguei no céu, eu vi que eu era um bebê. Nesse momento, Jesus colocou eu nos braços e um ancião me levantou para cima. Então, quando o Senhor pegou ela, ele disse assim: "Ah, ela está meio sonolenta." Então, quer dizer, na hora que eu estava meio sonolenta, ele me pegou pela a ponta da mão, a minha alma se descolou suavemente do meu corpo. Eu fui elevada, eu vi o céu aberto, tipo um portal. Jesus pegou eu nos braços como se fosse um bebê. E depois Jesus me deu, pegou eu e deu para os anciões. E os anciões pegaram eu, bebezinha, e a levaram para os céus, apresentando. Ai, que lindo, amém? Glória a Deus. E todos os anciões estavam com coroas, mas só um me ergueu e acordei. Olha só que lindo, eu vou encerrar aqui. Olha que lindo e maravilhoso que o Senhor me escolheu, esse chamado forte. É muito forte esse chamado, glória a Deus. E eu agradeço a honra por Deus ter me escolhido. E eu sempre digo: Senhor, cumpra em mim todos os seus desejos e vontades. Eu sou limitada, mas usa os meus lábios. Ele diz, assim como ele me mostrou colocando a espada dele suavemente na minha boca, a espada que é afiada dos dois lados na minha boca, chega a estralar na minha boca a espada que Deus estava colocando na minha boca. Eu sei que vai acontecer quando eu chegar nos altares. Eu vou chorar em todos os momentos. Eu não vou ficar feliz, por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque Deus pediu. Eu não tô feliz o que vai acontecer. Eu tô feliz que vai acontecer no sentido de vai acontecer avivamento, as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão buscar o Senhor, vão ser curados, coxos, leprosos, endemoniados, vão ser libertos, pessoas paralíticas de nascença vão andar. Vai ser grandes milagres. Isso vai ser lindo. Mas para os falsos profetas não vai ser lindo, e eu sei que vai acontecer. E quando o Senhor usar os meus lábios, não vai ser eu em cima do altar. Muitos vão achar que sou eu, mas não sou eu. É o próprio Deus usando os meus lábios para acusar a igreja prostituta. Quem sou eu? Eu já até disse quando era criança o que acontecia no ministério atrás da igreja. E eu não ficava contente por isso. Eu nunca fui, presta atenção, eu nunca fui uma menina nem de mangá das irmãs que falavam em línguas. Sabe por quê? Desde aquela época, quando eu ia buscar o Senhor, na faixa dos 12, 13 anos de idade, eu já tinha esse temor do Senhor, porque o Senhor me escolheu. E eu olhava assim, as crianças andavam na frente e as irmãs estavam falando em línguas, né, dentro da igreja, que eu era da Assembleia de Deus. Eu amo a Assembleia de Deus. Eu tenho um carinho muito grande pela Assembleia de Deus, porque minha mãe me levava, falava para mim e meus irmãos ir para a igreja. Então eu tenho um carinho muito grande e aprendi a amar mais e mais esse ministério por causa também da minha finada avó Dalva, que ela mandava eu ir para a igreja. Então era a Assembleia de Deus, era assembleana. Ela só não era tão frequente, ela não era frequente demais por causa que ela tinha alguns problemas nas pernas, por isso que ela não ia direto. Mas eu aprendi a amar esse ministério e sempre fui de respeitar as irmãs, porque eu não sabia o que elas estavam falando em línguas. O que elas estavam falando ali? Não sei, elas estavam falando com Deus. Então eu sempre fui de respeitar, nunca fui de ficar mangando de ministério nenhum. E nunca vou ser. E você nunca vai ver eu aqui falando mal de algum pastor. De forma nenhuma. Eu prefiro, sabe o que? Orar por esse pastor, e também prefiro
chorar pela sua vida, pela sua alma, mesmo sendo os falsos profetas. Eu não tenho prazer de acusar ninguém, mas tenho prazer de estar em luto pela sua alma, por mais que seja pela sua desobediência de não se arrepender. A minha alma está triste desde o dia que o Senhor me mostrou, quando o Senhor começou a me usar escrevendo as cartas, a ira do Senhor sobre a terra. Desde aquele momento eu já estava começando a estar de luto. E depois, quando o Senhor me mostrou os meus vizinhos comendo carne humana, eu não consegui mais comer carne. E o Senhor pediu para mim não comer carne esses 3 anos e meio. E eu vou cumprir, porque Deus está em mim e eu estou nele. E eu estou falando aqui com sinceridade de que isso irá acontecer. A partir de 2023 começará o manifesto de Deus como nunca foi visto antes desses períodos daqui do povo que aumentou na terra, né? Espanha, Itália, Estados Unidos, vários países que estão mortos na fé na Europa serão avivados, vão ser cheios do Espírito Santo, vão ser libertos, vão se arrepender, vão buscar o Senhor. O Brasil também será avivado, muitas coisas irão acontecer, mas Deus protegerá a sua igreja. A ira do Senhor chegou na terra. A partir de 2023 haverá fome, sede, miséria, haverá muito roubo porque não tem comida e vão se desesperar. Então busque o Senhor, o reino de Deus e a justiça do Senhor, porque o Senhor chegou e Ele é o cavaleiro branco que vai na frente e ganha todas as batalhas. E Ele já ganhou essa batalha por você. Então, aceite a mensagem da salvação para que Deus venha transformar a sua vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado a Deus por o Senhor me usar. Obrigado a Deus por essas santas palavras. Eu sei que não saiu de mim, mas sim do Senhor que habita sobre minha vida. E creio, Senhor, que através dessas mensagens muitos se arrependerão, levarão seus filhos para a sua casa, para que eles venham se arrepender, para que eles mudem de vida. Te agradeço pelas essas palavras, pela essa mensagem, pelo recado. E te agradeço por o Senhor ter me escolhido para que o seu manifesto, o seu reino seja expandido. Te glorifico hoje para sempre. Amém. Fica na paz e eu volto amanhã com mais uma live falando das visões e sonhos que Deus me deu. Fica na paz. Até amanhã. Tchau.